Glórias te damos, Jesus. Queridos, no próximo domingo, ou melhor dizendo, na próxima ceia, vai ser o domingo de Páscoa. Vai ser o domingo em que Jesus morreu. E ao primeiro dia da semana, que é o domingo de Páscoa, é quando ele ressuscitou. E que a igreja na próxima ceia, lembre disso, venha assim, mas com muita alegria e com muita gratidão, porque se nós estamos aqui hoje é porque Jesus morreu por nós. O fato de estarmos aqui adorando a Ele é porque um dia alguém morreu por mim, por você, demonstrando o seu grande amor. Amém? Então já fique esse alerta. A nossa próxima ceia será a ceia do domingo de Páscoa. E na verdade foi nesta época em que o Senhor Jesus morreu. Ele não deixou data de nascimento, mas ele deixou a data em que ele morreu. Foi exatamente no domingo de Páscoa. Vale ou não vale um grande abraço, alegria nesse domingo? É? Ou vocês estão tristes porque vocês estão na igreja? Ah, pastor, queria estar na balada agora, pancadão. Queria estar lá no estádio agora, quebrando um pau, metendo um porrete de São Paulino, corintiano. É isso, gente? Então eu falo para o meu irmão, você está no melhor lugar. Você melhor lugar, eu agradeço. Um pouquinho mais de retorno e um pouco mais de grave para mim, está meio abundão para mim. Aleluia, Jesus. E eu quero só reforçar o que foi dito, tá bom? O que foi dito pela pastora sobre domingo que vem, às 9. O nosso horário será das 9 às 10h30. Nós não vamos passar, só se houver um sobrenatural, mas eu peço à igreja para que estejam nestes 3 domingos, já que há muito domingo que a gente dorme até meio-dia. Eu falo a gente, mas menos eu e menos vocês, só quem não veio hoje. E a gente não tem feito nada aos domingos. Então quando tem alguma coisa para Deus, venha celebrar, porque nós estamos numa direção que Deus tem nos dado, acrescentando o que nós já fazemos aqui, e nós vamos com isso ganhar almas para o Senhor Jesus. Você já pensou daqui a um tempo sentar uma pessoa diferente do teu lado? Ah, não quero, eu quero a Emília o resto da minha vida do meu lado. Não pode ter outra pessoa nova convertida. Olha para o teu lado, olha para esse irmão do seu lado. Fala a verdade, não cansa ver só esse irmão todo dia na igreja? Entenda bem, ver só ele, não é ver ele. Pode ter mais gente do nosso lado. Nós podemos ter pessoas aí que dão glória, um crente animado, jovens animados, pessoas que estavam perdidas lá fora, entregando a vida para o diabo e de repente encontrou Jesus. Podemos ou não podemos? A igreja fica florida, fica alegre. Podemos ter músicos aqui novos cantores. Eu não aguento mais ver a Karina cantando, só ela. Levanta, Jesus, levanta. Não é que eu estou cansado de ver a Karina cantar, é que eu não aceito ver ela ter que cantar de dia, de noite, na primavera, no outono, no verão. Essa menina já cancelou viagem para a China, para o Japão, para Miami, para Orlando, já cancelou viagem para Torre Eiffel, já cancelou viagem para a Inglaterra, para andar nos rios da Inglaterra, já cancelou viagem para Israel para estar cantando aqui, porque não tem ninguém no lugar dela. A agenda dela é só para a igreja. E eu vou me conformar com isso? Eu não aguento mais olhar, ver o Rodrigo, as duas. Não, eu quero que ele olhe, pastor, o casal que nós trouxemos aqui. Quero ver novidade. Você não quer ver, gente? Porque se a gente não faz isso, fica um brigando com o outro, um revoltado, aí fica triste. Ah, eu vou embora dessa igreja, não aguento mais esse irmão. Claro, você não faz nada pela igreja, você se revolta mesmo. Mas nós vamos fazer esse trabalho. Então, domingo, e eu convidei o pastor Wagner da Shekinah
É uma das igrejas aqui da região. Não vou dar igreja para você nem ficar lá, pode ficar aqui, tá? Com exceção da Fatimia, que tem 2 pastores e 2 igrejas, mas eu deixo, meu café com leite. É forte, eita Deus que fala. Você tá filmando? Não, ela é bênção, a Fatimia é bênção. E o pastor Wagner, com o maior carinho, amor, pastorzão, eu vou estar lá, eu vou levar um pessoal que ele já faz esse trabalho, e é uma igreja que está uma bênção. É ou não é, Fatimia? Simone? É uma bênção, sabe? E eles vão estar aqui numa aula prática sobre casa de paz, o que é isso. Então venham todos os domingos de manhã. Irmãos, eu não sou de fazer isso. Oração ao contrário, mas eu vou fazer domingo. Incomoda ele, Jesus. Quando for 7 horas da manhã, incomoda ele, Jesus. Deixa o colchão estourar uma bola e pintar a picada dele. Incomoda ele, Jesus. Incomoda. Se tiver chuva, deixa a goteira cair bem em cima da cabeça dele. Incomoda ele, para que ele possa levantar. Você não vai ter sono domingo, que eu vou orar, vou fazer essa oração para vocês aqui em nome de Jesus. E vai ser um domingo muito gostoso. Amém? Amém, amém, queridos. Abra sua Bíblia em livro de não, peraí, abra nada. Calma, nós vamos por partes. Deus me deu uma mensagem. Eu vou falar com vocês sobre 3 centuriões, 3 histórias em uma só fé. 3 centuriões, 3 histórias em uma só fé. 3 centuriões, 3 histórias. Antes de entrar na questão do centurião, já estou na mensagem. Centurião é um oficial romano, a qual cuida de 100 soldados também romanos. Um centurião cuida de 100 soldados, e eles são romanos. É um oficial romano que cuida de 100 soldados. Aí é um centurião. E o centurião, ele é um gentil. O centurião, que é um oficial que cuida de 100 soldados romanos. Esse é o centurião. E o centurião, ele é um gentil. E o que é um gentil? O gentil é uma pessoa que não nasceu em Israel. O gentil é uma pessoa que não nasceu em Israel. Então, um centurião, que é um oficial romano, ele é um gentil. Ele é não é judeu. Ele não nasceu em Israel. Ele nasceu fora. Nasceu lá em Roma e por aí vai. Eu quero trazer 3 centuriões, falar de 3 centuriões, 3 histórias e uma só fé. E o primeiro está lá onde o menino já abriu. Está em Lucas, capítulo de número 23, o primeiro centurião. Vamos falar de 3 centuriões, 3 histórias. É o primeiro. Diz lá em Lucas, capítulo 23, versículo 45: E rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E outra, com exceção de João, Mateus, Marcos diz: verdadeiramente este homem era o filho de Deus. Queridos, esse primeiro centurião, ele confessou Jesus. Você imagina Jesus na cruz após a sua morte, quando ele expira e a Deus: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Houve aquele mover na terra, a terra chorou, sentiu a maldade do ser humano para com Deus, e agora Jesus, ele entrega o seu espírito a Deus, ele morre, e naquele exato momento
um centurião que não é judeu, que é um gentil, que não é da religião, mas ele confessa, diz que ele deu glória a Deus e disse: verdadeiramente este homem, ele era um homem justo, ou ele era um filho de Deus. Um homem que não tinha convívio na sinagoga, um não judeu, um homem que não andava, não esperava a promessa como os judeus aguardavam. Ele dá glórias na morte de Cristo e confessa Jesus. Amém? Amém. Mas a Bíblia não dá sequência à vida dele, mas Deus permitiu que ficasse registrado que esse centurião deu glória a Deus e confessou Jesus como filho de Deus. Houve ali uma confissão. O segundo centurião, que também está em Lucas capítulo 7, do versículo 6 ao 7. Agora o segundo centurião é aquele que Lucas capítulo 7, versículo 6, vamos acompanhar. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, meu criado. Dize, porém, uma palavra, meu criado. Um centurião, um oficial romano, ele tem a casa dele, ele tem os empregados dele, mas ele tem um criado que ele ama muito. E certamente, eu não estou na ordem cronológica, porque o primeiro centurião disse quando Jesus morreu, agora aqui Jesus ainda estava vivo, mas é na direção que Deus me deu. Esse segundo centurião, ele tem um criado doente, mas com certeza na casa dele, pessoas falavam para ele de Jesus, e ele também queria saber de Jesus. Porque quando o seu criado fica doente, ele pede a alguns judeus para que vão até Jesus, dizer para Jesus vir à casa dele. Ele pede a alguns judeus. Tão verdade é que, se você ler depois direitinho em casa, eles chegam até Jesus, os judeus que foram até Jesus, e disse: mestre, o centurião, que não dá o nome dele, está com o seu criado doente, e ele é um homem bom, ele até fez uma sinagoga para nós, é uma pessoa boa que merece a sua atenção. O Senhor pode ir na casa dele? Logo se entende que ele já tinha um coração inclinado para Deus. Jesus não disse: eu vou, porque ele era um homem bom, porque os homens vieram conquistá-lo. É porque ele sabia o que ele estava fazendo. Porque se ele não quisesse, ele não ia. Mas Jesus foi indo em direção à casa do segundo centurião. Já estou no segundo. E quando ele está chegando perto da casa, ele agora manda alguns empregados dele avisar, pedir para Jesus não ir até a casa dele. Ele disse: diz para ele que eu sou um homem de autoridade, eu sou um homem sujeito às autoridades, eu tenho superiores acima de mim. Logo se entende, não vai ficar legal trazer o Senhor aqui, porque eu também cumpro ordens, e porém eu tenho homens debaixo da minha autoridade, eu dou ordens, faz isso, faz aquilo, eles fazem. E diz para ele que também eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. É muita unção sobre ele, eu não sou digno, eu não mereço. Bem que eu queria que ele estivesse, mas talvez uma outra ocasião, mas nesta eu não posso recebê-lo. Humildade, reconhecimento. Aleluia. Mas diz para ele, onde ele estiver, para ele dizer apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Querido, Jesus
admirado. Ele falou: gente, eu nunca vi tanta fé nem em Israel, nem no meio dos meus, porque a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Eu não vi tanta fé assim lá. E ele falou para os homens: então tá, vão lá, voltem a ele. Porque ele ficou admirado com a fé daquele homem. Ele não vivia nas sinagogas, ele não vivia no meio dos judeus, no meio dos crentes, mas ele ali confessou a fé. Ali ele confessou a fé. E quando chegaram na casa do centurião, o que tinha acontecido? O criado estava pela fé daquele homem. Dois centuriões, duas histórias em uma só fé, em um só homem. O primeiro confessou Jesus e deu glórias a Deus. O segundo confessou a fé em Jesus e viu a cura na casa dele. Na casa dele. Mas aí agora Jesus morre, ele vai para a glória. E eu imagino que lá no trono, não está na Bíblia, não é heresia, então vamos suponhar que Jesus e Deus conversando lá em cima. Puxa, filho, que coisa linda aqueles dois centuriões, hein? Como eles foram bons com você. Te confessaram, deram glória a mim, filho. Gente, um centurião tinha um respeito, vocês não têm ideia. Oficial romano. Na época Israel estava sob o comando de Roma. Eles era a Roma, Itália, naquela época era a potência mundial. Os romanos comandavam tudo. Então um homem que comandava 100 soldados romanos, que moral tinha? Tanto é que ele construiu uma sinagoga. Ele tinha respeito e moral perante as pessoas. Imagine servindo a Deus. Você imagina hoje pegar um grande cantor do mundo e o cara começar a servir a Deus? Não é uma revolução? Quando uma atriz, um ator de fato muda a sua história e vem para Jesus, não é uma repercussão que causa na mídia? A mesma coisa era um centurião. E está lá Deus e Jesus conversando. O primeiro nos confessou, o segundo confessou a fé em nós, mas nós precisamos entrar na casa deles. Aleluia. Nós precisamos fazer uma morada. Nós precisamos estar lá. Eu fico imaginando Deus, mas quem pode abrir a sua casa para nós? Quem pode permitir que nós entramos e façamos algo por completo? Porque até então os dois primeiros só ficou o centurião. Mas Deus queria entrar e registrar e marcar a história. Quem pode ser? Quem seria esse terceiro? Alguém tem ideia? Quem seria esse terceiro centurião? Você sabe, igreja, que às vezes as coisas precisam. A igreja tem que viver em novidade. Como eu estava dizendo, brincando no começo, tem que ganhar almas. Tem que ter novidade. A gente tem que ver pessoas novas chegando, com aquela alegria. A gente tem que fazer algumas coisas a mais fora da igreja, com alegria, na direção e na ordem. Isso é igreja. Igreja não é cortejo fúnebre. Igreja não é lugar de tristeza. Olha para o teu irmão, vê se ele está triste. Se ele quiser, põe a mão na cabeça dele e fala: declara a unção da alegria sobre a tua vida. Mas a ceia, quando a gente toma, é para se alegrar. Culto é para se alegrar, é para chegar, oh, glória, aleluia. E quando for embora, eita, culto gostoso, que Deus maravilhoso, como Ele falou comigo. Tem que haver estas coisas. E Jesus disse, Deus disse, um nos confessou, o outro confessou a fé em nós. Mas nós não queremos só isso, nós queremos entrar lá. Aleluia. Deus não quer que você, olha, leva essa camisa minha lá, pede teu pastor lá. Deus não quer ver pessoas, não, eu confesso Jesus, mas não sai de casa.
Deus quer que as pessoas por inteiro o adorem. Por inteiro o adorem. Deus não quer adoradores à distância. Ele quer que a pessoa entre a Ele e Ele entre na pessoa. Porque o reino de Deus está em mim, está em você. Está em nós. Nós somos o porta-voz de coisas boas para as pessoas que estão precisando. E elas estão ansiosas, esperando por uma novidade na casa delas. E Deus e Jesus, o Espírito Santo, nós precisamos entrar em uma casa de um centurião para já resolver essa questão dos centuriões que virão após eles. Eu imagino Deus dizendo, olhando, e Jesus dizendo: Pai, encontrei um. Eu encontrei esse centurião. Eu encontrei ele. Eu estou vendo ele daqui. O Espírito Santo chega, é verdade, eu testifico. Esse centurião é bom. Ele dá lugar a nós. Vai em Atos 10. E nós vamos conhecer o terceiro centurião. Atos capítulo 10. Agora Deus fala, chegou a hora de nós entrarmos por completo nessa linhagem de centuriões. Aleluia. Qual é o nome dele, igreja? Qual é o nome desse centurião? Qual é o nome dele, igreja? O primeiro tinha nome, o segundo tinha nome, e o terceiro, por que ele tem nome? Porque agora Deus está entrando por completo. Glorifica Ele com a sua glória. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Era a corte italiana, moral, tinha nome até a sua corte. Um centurião oficial romano da corte chamada italiana, por nome Cornélio, piedoso, olha as qualidades, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Ele era piedoso, temente a Deus e toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Não é judeu, não vivia nas igrejas, nas sinagogas, mas ele ouviu dizer e falou: eu quero esse Jesus. Eu entendo, imagino que alguém deve ter dito para ele do centurião da cruz, do centurião de Cafarnaum, e ele disse: mas eu quero não só confessar Jesus como Filho de Deus, eu quero não só confessar minha fé nele, mas eu quero ele por completo na minha vida. E ele era esse pacote todinho aí. E do 3, e este, quase a hora 9 do dia, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio, irmãos, o homem está orando, 3 horas da tarde, e o anjo vem e fala com ele: Cornélio. Você já pensou nisso? Nice, Serjão, João, eis-me aqui, Senhor. Jairzão, Aguinaldão, tudo com ão, que é tudo irmão. Gabrielão, estou aqui. E ele continua a dizer, o anjo, o qual fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, lembra que o pastor Elias disse aqui? Que ele ouviu e já ficou, porque, gente, quando a gente pede, mostra a tua glória, você tem que estar crente mesmo, porque a coisa não é brincadeira não. E ele disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Quem diz que Deus não ouve a tua oração? Faz com o teu irmão, meu irmão, Deus ouve a tua oração. Quem disse que o que você faz Deus não olha? Tem subido para a memória diante de Deus, e Deus não tem problema de esquecimento não. Eu tenho, você tem, mas Ele não.
Deus não tem problema com isso não, meu irmão. Chegou a mim. Irmão Cornélio ficou assim, maravilhado. Um centurião recebeu a visita do anjo. E ele disse, vai até Jope. Isso era em Cesareia. E ele disse, vai até Jope, na casa de um homem chamado Simão, que fica à margem da praia, porque lá tem um homem chamado Simão Pedro, e ele havia acabado de fazer uma obra na Via Vitalina. Você vai lá e chame ele para vir à tua casa. Para vir à tua casa. Para vir à tua casa. Cornélio chama 2 homens de confiança, um soldado romano já crente, porque a casa dele, eu fico imaginando que é igual em Santarém. Ele fala que em Santarém, onde começou a igreja em cena do MDA, lá a maioria é crente. Quando muda a pessoa para Santarém, o pessoal fala, ou você se converte ou vai arrumar outra cidade, porque aqui tem que ser crente. 80%. Eu fico imaginando as pessoas que queriam se aproximar de Cornélio, mas tem que ser crente, tem que ter testemunho de crente, porque senão com ele não vai servir não. E agora ele prepara 2 pessoas e mais um soldado para ir lá em Jope. Para vocês terem uma ideia, Jope de Cesareia são 60. Olha para mim, já caiu o negocinho, ela já pegou, mas presta atenção aqui. Lá em Jope até Cesareia são 63 quilômetros. É como daqui até Jundiaí ou daqui até Atibaia. É onde estava a distância. E vai esses 3 homens. A Bíblia não fala se foram a cavalo ou a pé. De Uber eu sei que eles não foram. E nem de táxi. E nem com carro próprio. Mas eles foram até lá. 63 quilômetros buscar Pedro. Prepararam, foram. Já no outro dia, perto do meio-dia, Pedro está orando. A ligação é em oração, meu irmão. Quer vitória? Vai cantando, ora e ora. Não adianta ficar só chamando. Quer vitória? Vai cantando, ora e ora. Aleluia! Fala pro teu irmão, quer vitória? Vai chorando, orando, orando. Por que a vitamina do crente é a oração? Porque ela é eficaz. E por que o ser humano, a coisa que ele menos tem vontade de fazer é oração? Porque é eficaz. Por que o ser humano, o crente, não gosta de orar? Porque a vitória está na oração. Por que o crente não tem força para orar? Porque a vitória está na oração. Por que ele não consegue achar tempo para orar? Porque a vitória está na oração. Por que ele não acha palavras para orar? Porque a vitória está na oração. Então por que eu não consigo orar? Porque alguém está te impedindo de receber a tua vitória. Você quer vitória? Vai orando, orando, orando. Amém. Não tem outra solução. Quer chorar? Chora, mas depois vai orar. Amém. Quer cantar? Canta, mas depois vai orar. Amém. Você quer pensar o que fazer? Pode até pensar, mas depois vai orar. Amém. Você quer dormir em paz? Pode dormir em paz, mas primeiro vai orar. Não está dormindo em paz? Pode não dormir em paz, mas primeiro vai orar. Depois você pode dormir em paz. Amém. Não tem jeito, irmãos, é oração. A Bíblia diz que Jesus vivia em constante oração ou em constante deitação no colchão probel da época. Ele chega a dizer naquele barquinho que foram chamar ele, mestre, eu morrer, tu está aí de folga, dormindo. Ele falou, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quando eu consigo descansar um pouco, vocês vêm me chamar homens de pequena fé. Vou ter que ir lá. A liga é por minha conta, pelo amor de Deus. Não vai dizer que o pastor agora virou herege. Querido, Jesus está te chamando